Gálatas 5:22, a palavra do Eterno diz da seguinte forma. Deixa eu colocar na tela para você. Gálatas 5:22. Vamos lá. Enquanto isso, vai chamando todo mundo aí. Eu sei que Deus vai falar conosco nesse momento. Gálatas 5:22 diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, que é a temperança. Olha o verso 23. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, contra esses atributos, contra esse fruto do Espírito na vida de uma pessoa, não existe lei, não existe condenação, não existe nada que possa derrotar um homem ou uma mulher que tenha esse fruto sobre a sua vida. E eu li exatamente esta passagem bíblica falando sobre o fruto do Espírito, porque é exatamente o que um narcisista não tem na vida dele, é nenhum desses frutos. Nenhum destes. Não tem amor, não tem o gozo que é a alegria do Espírito Santo, não tem paz, não tem longanimidade, não tem benignidade, não tem bondade, não tem fé, não tem mansidão e não tem domínio próprio. Essa é a grande realidade. O narcisista é nada mais, nada menos do que um homem, né? Do que um homem, do que uma mulher, do que uma pessoa, digamos assim, que sofre de um transtorno de personalidade. O que seria um transtorno de personalidade? A psicologia trata esse problema do narcisismo como DSM-5, né, que é um código para quem tem esse problema, para quem sofre disso daí. Eu vou falar alguns comportamentos de um narcisista, e se dentro desse comentário, todos os 7 comentários que eu vou fazer aqui, enquadrar na vida de uma pessoa que você conhece, ou até mesmo na sua vida, então, além de narcisista, a pessoa já passou para um estado de psicopatia, já é um psicopata. Aparentemente, a pessoa, ela é alguém que está muito bem, é alguém que é digno e merecedor de coisas boas, ela é digna e merecedor daquilo que realmente aparenta ser, quando na realidade essa pessoa sofre de um transtorno e de um problema muito grave na sua vida, de um problema gravíssimo. E partindo para o princípio do que nós anunciamos, que todo o narcisista faz isso com a esposa dele, a primeira coisa que o narcisista faz com a esposa dele, sabe o que é? Marque aí. Ele não tem empatia. É isso mesmo, falta de empatia. O que seria a falta de empatia? A falta de empatia, né, de um homem que tem uma esposa e ele é narcisista para com ela, essa falta de empatia, ele tem na mente dele que nada mais, nada menos, a esposa dele está ali para servir a ele. A esposa que ele tem está ali para servir a ele. Além de servir a ele, ela está ali para cultuar a ele, para idolatrar a ele, sabe? Ela está ali como uma servente braçal, tá? Para fazer as obrigações, porque ela está ali para servir ele, está ali simplesmente para o admirar, para o cultuar, para o adorar. Na realidade, ele deseja esse reconhecimento e muitas das vezes até oprime a sua mulher, a sua esposa, para que ela venha o admirar e o cultuar. Quando, na realidade, é uma pessoa que não tem um pingo de empatia. É uma pessoa que só vê o lado dele. Ele não consegue ver o lado da outra pessoa, só consegue ver o lado dele. É uma pessoa que não tem empatia, ele não consegue se colocar no lugar dos outros. Não consegue se colocar na posição de outrem, e nesse caso, da esposa. Ele é o marido, mas ele não consegue se colocar no lugar da esposa. Ele acha que a esposa, né, deve o servir. Na realidade, o narcisista, ele tem na mente dele que Deus gastou mais tempo para fazer ele do que os demais seres humanos. A mentalidade dele é essa, que Deus demorou um pouco mais fazendo ele, caprichando e fazendo dele
um super especial ao ponto que a esposa dele não merece nem um pingo de empatia. Ela está ali para servir a ele, para lavar as roupas dele, para tratar dele, para manter a casa limpa, sabe? E no final de tudo, ainda elogiar ele e dizer que ele é o cara, que ele é realmente acima da média, que ele realmente é aquele que merece louvores e aplausos. Quando, na realidade, esse comportamento, né, dessa falta de empatia é nada mais, nada menos do que o grande, né, problema que as pessoas reconhecem, sabe, que é o relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo é isso, aquela falta de empatia. Essa falta de se colocar no lugar de alguém que realmente está do lado dele, tá, para o ajudar. É aquele cidadão, né, que muitas das vezes age como um machista, né, como uma pessoa que humilha, que simplesmente ele tem um papel, né, ele tem um papel como se ele fosse, né, alguém que está acima dos demais seres humanos. Isso passa na cabeça dele e ele acredita nisso. Você que está me acompanhando, se você conhece pessoas assim, vai escrevendo na linha do tempo. Eu já estou vendo mulheres escrevendo aí. Escrevendo, ó, meu marido é assim, né? Meu marido é assim. Você que está nos acompanhando, vai escrevendo. Como eu disse, se dentro desses detalhes, pelo menos de 4 a 5 comportamentos desse, faz parte de uma pessoa que você conhece, então essa pessoa é um narcisista nato. Porém, se os 7 tópicos que eu vou citar faz parte da vida de uma pessoa, essa pessoa não é apenas um narcisista, essa pessoa já é um psicopata. Você conseguiu me entender? Vamos lá. Deixa eu te falar o segundo. Obrigado a todos que estão chegando aqui do canal Povo da Fé, lá com o pastor Giovanni. Que Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos. Vamos crescer. Vamos para cima em nome de Jesus, tá bom? Olha só. O segundo detalhe que o narcisista, ele faz, ele pratica diante da sua esposa, diante da mulher que está ao lado dele, né? O que seria, pastor? Ele se acha uma referência. Marca isso. Se acha uma referência. Como assim? Deixa eu te explicar. O narcisista, diante da esposa dele, ele se acha uma referência de tal ponto, de tal maneira, que na cabeça dele, na mentalidade dele, sua esposa não sabe de nada. Sua mulher não sabe de absolutamente nada. Ele sabe de tudo. Ele é o sabe-tudo. Você conhece pessoas assim que é o sabe-tudo? Que qualquer tipo de assunto que se fala, ele é o sabe-tudo. Ele conhece, ele sabe, ele já viveu, ele tem a experiência e muitas das vezes ele é o sabe-tudo e ainda humilha a sua esposa. Ele sabe tudo e ainda humilha a sua esposa. Falou de política, ele sabe tudo. Falou de construção civil, pelo amor de Deus, ele conhece tudo. Falou, por exemplo, na área da medicina, ele conhece muita coisa. Na área da culinária, vixe, nem se fala. E no evangelho, no evangelho ele é demais, entendeu? Ele é demais. Entendeu? Você está conseguindo entender? E na área de carros e de automóveis, nossa, o carro dele é o melhor que existe. Não existe um carro na cidade que é melhor do que o dele. Embora o carro dele é um carro de 20 anos, é um carro de 30 anos, né? É um carro que muitas das vezes está caindo as portas, mas o carro dele é o melhor. O motor do carro dele não tem quem, sabe, um carro do ano que vai conseguir competir com o carro dele. E tudo isso ele faz e manifesta diante da esposa, levando ela a entrar em uma situação como se ela fosse uma inútil, como se ela não soubesse de absolutamente nada, né? Ele, lá na empresa onde ele trabalha, ele chega em casa falando para você, por exemplo, que é a esposa, que lá todo mundo é preguiçoso, que lá ninguém produz como ele, ninguém, sabe, consegue fazer a coisa acontecer como ele. Né? Ele chega contando vantagem. Não, hoje eu resolvi isso, resolvi aquilo, aquilo outro, enquanto tinha um grupo de pessoas lá que ficava lá morcegueando, né? Os morcegos preguiçosos que realmente não produzem nada, são devagar. Eu já vou trabalhando, já vou fazendo, contando vantagem para a esposa dele simplesmente olhar e dizer, nossa, você é uma referência. Você é o referencial na face da terra.
Como está escrevendo aí, né? O último biscoito do pacote, exatamente. O último copo de água do deserto é ele. É ele, exatamente ele. O eu dele predomina porque ele se acha o referência. É o referência. Ele sabe tudo, quando na realidade não sabe absolutamente de nada. Prova que não sabe de nada é que não passa de um narcisista que está simplesmente vivendo o próprio engano, vivendo fora da realidade da vida. Terceiro ponto, qual a terceira atitude que o narcisista faz para com a esposa dele? Terceiro, marca aí. Ele é sem afeto. É isso mesmo, ele é sem afeto. O que seria um homem narcisista diante de uma mulher? Veja bem, você que tem um namorado narcisista, um esposo narcisista, um filho narcisista, no começo de tudo, ele vai te tratar muito bem. No começo de tudo, ele vai, sabe, te tratar de uma maneira que você vai ficar encantada. Você vai olhar e vai, dentro de você, a voz do sentimento vai dizer para você o quê? Não existe um homem na terra tão carinhoso, tão atencioso, tão bom como ele é. Ele é muito carinhoso, ele é muito atencioso, ele consegue enxergar em mim aquilo que nem eu mesmo enxergo. Ele consegue ver em mim aquilo que ninguém viu. Esse realmente é um ponto fora da curva. Ele é demais. Isso no começo. Depois que ele conseguiu te cativar, depois que ele já percebeu, que ele já entendeu que realmente você está presa, você está cativa, aí ele começa a manifestar a falta de afeto. Ele começa a manifestar que, na realidade, ele não tem afeto coisa nenhuma. Ele não tem sentimento verdadeiro coisa nenhuma. Foi tudo uma manifestação de um ator que estava ali atuando diante de você. Atuando diante de ti. Não há nenhum afeto. No relacionamento entre vocês dois, ele se realiza, você não. Ele se completa, você não. Você não. Deixa ela. Não. O importante sou eu. Escute o que eu estou te falando. No relacionamento, ele se completa, ele se realiza, ele automaticamente se acalma. E a esposa? A esposa está ali para servir a ele. A esposa está ali para dar afeto para ele. Quando ele está com problemas, com dores nas pernas, nas costas, a esposa vai lá fazer uma massagem para ele. E passa óleo, e massagem daqui, massagem dali, para ele ficar bem relaxado. Quando ela está mal, ele trabalha acusando ela. Ele trabalha dizendo que ela é fingida, que está inventando dores, que dali a pouquinho vai estar sentindo dor até no osso da orelha. Todo dia é uma dor, todo dia você está com problema. Mas o dia que ele está com problema, ele quer que ela venha fazer massagem, levar chazinho para ele na cama, sabe? Venha estar ali do lado dele acariciando. Por quê? Porque ele é um cidadão que ele não tem afeto. Ele não tem nenhum afeto, não há sentimento verdadeiro. Ele usou de um personagem no princípio para cativar e conquistar. As intenções dele, naquele momento que ele estava atuando como um personagem, as intenções eram te cativar de tal maneira que você viesse se transformar em uma adoradora dele. Quando ele percebeu que você realmente já estava toda emaranhada, totalmente presa diante dele, aí ele começa então a manifestar quem realmente ele é, não tendo nenhum afeto, mas nenhum afeto. Para ele, simplesmente, os teus sentimentos não interessam. Para ele, as tuas necessidades como esposa, como mulher, pouco importa. O negócio é eu que preciso me realizar.
Eu que preciso ser atendido. Por quê? Porque todo narcisista, ele é sem afeto. Ele não consegue, dentro de um relacionamento, fazer uma troca mútua, sabe? Uma troca mútua. Ó, eu estou te dando carinho e eu também recebo carinho. Eu estou te dando afeto e eu estou recebendo afeto. Eu estou te dando amor e eu estou recebendo amor. Eu estou te dando ouvido para te escutar e você também me empresta o teu ouvido para me ouvir. Isso é o normal, porém o narcisista não. Na área do afeto, é só o lado dele. Na área do amor, ele merece ser amado. Você está ali para fazer o teu papel. Aliás, você é a esposa que casou com um cara acima da média. Você namora um cara acima da média. Você não percebe que ele, né? Como isso na cabeça dele, na mentalidade dele. Isso é narcisismo puro, sem afeto. Eu citei 3. Você que está aqui me acompanhando. Você já percebeu esses detalhes? Se você está conseguindo identificar, né? Se você está conseguindo identificar, marque aí. Anote aí. Né? Escreva na linha do tempo. Vamos interagir. Né? Eu falei do primeiro, que é sem empatia. Falei do segundo, que é se achar referência. E eu falei do terceiro, que é sem afeto nenhum. Vamos para o quarto. E nesse intervalinho do quarto aqui, eu vou pedir para você, deixa o like. Você deixou o like, a live começou a subir. Todo narcisista, ele quer te isolar. É isso mesmo. Todo narcisista quer isolar você. Isolar. Deixa eu te explicar. Olha como que acontece. Todo narcisista, como ele se acha o centro das atenções, como ele se acha o ponto acima da curva, acima da média, como ele se sente acima dos demais, então ele trabalha para isolar você da sua família, para isolar você das amigas que você tem, de pessoas conhecidas e tal. Ele trabalha para te isolar. Ele se sente incomodado quando você está conversando com pessoas da sua família, da sua árvore genealógica, quando você está trocando ideias aí no WhatsApp, quem sabe, com amigos e amigas de infância, pessoas que realmente estenderam as mãos e te ajudaram quando você precisou. Sabe aquelas pessoas que realmente soma e agrega valores na sua vida? Quando o narcisista ouve você conversando com essas pessoas, ele se incomoda. Ele se sente incomodado, ele fica perturbado. Ele fica inquieto. Ele fica inquieto e muitas das vezes você começa a perceber a inquietação. Você começa a perceber o desconforto dele. Mas por que desse desconforto? Porque o narcisista, ele quer te isolar. Quando ele consegue te isolar, então o desejo dele vai estar realizado. Aí você me pergunta, por quê, pastor? Porque quando você estiver isolada, ele então vai praticar todo o massacre, toda a tortura psicológica, toda, sabe, a tortura emocional, e você não terá ninguém a recorrer, não terá ninguém para você simplesmente dizer, ore por mim, dar um grito pedindo socorro, não. Então, o isolamento é para isso. E também o isolamento é porque todo narcisista, por mais que ele se mostre autossuficiente, todo narcisista é inseguro. Todo narcisista, lá na essência, tem um vestígio de inveja dentro dele. Então, ele se incomoda de ver você se relacionando bem com pessoas da sua infância, com pessoas da sua parentela, você no telefone com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com seus cunhados, cunhadas, com amigos que estudou na escola junto, com pessoas que você, sabe, conviveu lá no trabalho. Ele se incomoda. Porque dentro dele vem aquela voz. Espera aí. A voz que vem dentro dele. Espera aí. Por que ela está rindo tanto com essa pessoa da família dela e quando está falando comigo não tem essa risadaiada, né? Por que ela está aí tão alegre, né, nesse telefone conversando baixinho com a mãe dela? Será que a mãe dela não está tramando a separação nossa e vai tirar ela de mim? E aí começa, né, o próprio maligno trabalhando na mente dele. Então, para ele se sentir seguro,
ele trabalha para te isolar na face da terra, para te isolar das pessoas. E o que eu estou falando aqui, tem mulheres que sabem do que eu estou falando. O que eu estou dizendo aqui, tem homens que estão aqui que sabem de histórias que eu estou falando. Ele trabalha para isolar. Isolar. O telefone celular dele, a mulher dele nem rela. Mas o telefone celular dela, ele tem a senha e é até clonado no telefone dele. Ele está no trabalho, aonde ele está acompanhando tudo. Porém, o telefone dela, né, ele tem, mas o dele, ninguém bota a mão. Ninguém coloca a mão no telefone dele. Ninguém sabe a senha do celular dele, ninguém coloca a mão no telefone dele, nada. Porém, ele, volta e meia, ele pega o celular da esposa e está ali, penteando, né? Vasculhando. Aquilo que ele não consegue achar, ele vem e pergunta, abre isso aqui para mim que eu quero ver isso, aquilo. Ele age com autoritarismo, um massacre psicológico. Por quê? Porque nada mais, nada menos, ele trabalha para isolar a pessoa de diante da sociedade. Você passa a conviver em um mundinho menor do que uma caixa de fósforo. A pessoa passa a viver em um mundinho que esse mundinho é tão pequenininho que passa no buraco de uma agulha. De tão pequenininho que é o mundinho que ele leva a mulher a passar obrigatoriamente a viver. A passar as piores torturas psicológicas. Você que está me acompanhando agora nesse momento, enquanto eu falo contigo e você interage comigo aqui nessa linha do tempo, há mulheres sendo torturadas psicologicamente. Há mães sendo torturadas psicologicamente por filhos narcisistas. Há moças, sabe, jovens, mulheres, que estão se definhando e a cada dia perdendo a alegria de viver, sendo torturada por um namorado narcisista. Um namorado que oprime, que quer matar ela só na pressão. Por quê? Esse é o papel do narcisista, sabe? Ele quer te isolar. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu pedir para você. Vamos lá, gente, deixa o like, vamos para cima. Vamos para cima em nome de Jesus. Só tem mais 3 aqui, eu vou ser bem rápido com vocês. Vamos lá, vamos embora. Quinto comportamento que o narcisista faz para com a esposa dele. Qual que é? Deixa eu te falar, marca isso daqui, isso aqui é muito, muito importante. Muito importante. O que seria, pastor? Todo narcisista, ele destrói a autoestima da pessoa que está com ele. Todo narcisista destrói, arrebenta, acaba com a autoestima da pessoa que está com ele, quer seja a esposa, uma namorada, ele destrói. Ele arrebenta com a autoestima da pessoa. Mas por que ele consegue arrebentar a autoestima da pessoa que está com ele? Porque simplesmente todo narcisista, ele sabe que a mulher que está com ele, quer seja namorada, quer seja esposa, é uma pessoa que tem a luz própria, que tem um brilho, que tem uma áurea diferente. E ele quer, né, usar essa áurea não para que ela venha a ser reconhecida do lado dele, não. Ele quer usar a luz dela para mostrar ele para as pessoas. Ele quer que ela simplesmente seja mais um holofote apontando e clareando ele para todo mundo ver. Quanto ela, você deixa quieto. E ele fala coisas para destruir a autoestima, que eu não vou nem citar aqui, porque se eu citar aqui, gera até mal-estar em muitas mulheres que estão aqui. De tantas coisas que ele xinga, que ele fala, que ele aponta, que ele diz e que ele gesticula para colocar ela para baixo. Quando ela, sabe, começou o relacionamento com ele, era uma mulher, sabe, com semblante alegre, sabe, com um rosto, sabe, formoso, cabeça erguida, passos firmes. Passado-se algum tempo junto com ele, você percebe que o ombro dela caiu, sabe? O semblante dela cheio de olheira, aquela tristeza no olhar, aquela falta de vida. Por quê? Porque ele trabalhou igual o diabo, dia e noite, destruindo a autoestima dela, colocando ela para baixo. Ela se sente
um lixo. Ela se sente, sabe, algo desprezível. Ele trabalha tão negativamente dentro dela que ela se sente desprezível. Ao ponto, para que eu vou me arrumar? Para que eu vou me arrumar? Para que arrumar o cabelo? Para quê? Para que arrumar o cabelo? Se ele mesmo diz que está gastando dinheiro, arrumando o cabelo, isso, aquilo, que bobagem. Para que eu vou arrumar o cabelo? Para que, sabe, eu vou comprar roupa, me cuidar? A pessoa, ela começa a se abandonar, a desdenhar de si mesmo. Mas por quê? Porque um narcisista conseguiu destruir a autoestima dela. E aí, pastor? E aí que diante dessa destruição da autoestima surge a depressão, surge a síndrome do pânico, surge os transtornos que a pessoa passa a enfrentar, surge a dependência de psicotrópicos e remédios fortíssimos para a pessoa pelo menos conseguir sobreviver. Essa é a realidade. E aquela humilhação, humilha ela na frente das pessoas, humilha ela por telefone, humilha ela na frente dos parentes. Dentro da igreja, todo mundo percebe os olhares que ele dá em cima da mulher dele, que até a pessoa mais simples, até aquelas pessoas que não têm discernimento nenhum, percebe que ele está torturando ela e jogando ela para baixo só no olhar, sabe? Quando sai para ir em algum lugar, ele não vai junto com ela e não quer ela perto dele, e aquela loucura, aquele agita, aquela situação. E quando está em algum ambiente, ele está ali, mas está pescando e curiando outras mulheres. Pescando e curiando outras mulheres na frente dela. Pescando e curiando, né? Por aqui, ali. Tá entendendo? Só, como diz o ditado, só crescendo o zóio, né? Não é o olho, não, é crescendo o zóio em cima de outras, do lado dela. Do lado dela. Mas o que é isso, pastor? Ele trabalha para destruir a autoestima da mulher. Ele trabalha para jogar, sabe, a autoestima dela no lixo. Essa é a grande realidade. Tem mulheres aqui me assistindo agora que você enfrentou um relacionamento desse, graças a Deus você saiu. Mas até hoje existe, sabe, feridas, traumas e dores dentro de você daquela tortura que você viveu lá atrás. Tem mulheres aqui que até hoje não conseguiu recuperar a autoestima, mesmo já passado um bom tempo, ainda não conseguiu recuperar. Por quê? Porque ele conseguiu arrebentar a autoestima dela. Ele conseguiu, sabe, deixar ela na lona, com o seu jeito de agir, com a sua maneira de falar, com a sua maneira, sabe, de destruir a vida dela. Eu vou falar uma coisa aqui para você que está me acompanhando, e não é história que eu estou inventando. Eu estou te falando de testemunho de fatos nesses 26 anos atendendo famílias. Dentro de uma igreja, quando eu pastoreei no interior do estado do Paraná, para ser mais claro, na cidade de Londrina, havia um casal que todos os dias, né, quando eles iam para a igreja, eles chegavam no culto e eu comecei a perceber que ele chegava na frente e depois ela chegava com as crianças. E isso foi se repetindo, até um dia que eu chamei o dirigente local da igreja, o pastor local, e disse: pastor, o senhor tem observado que nos cultos, né, o obreiro fulano de tal, ele chega na frente e depois a esposa chega com as crianças? Está tudo bem com eles? Eu disse: pastor, olha, aparentemente está. Falei: olha, é bom dar uma investigada, vê lá o que está acontecendo. E ele perguntou para mim: mas o que eu faço? Eu vou perguntar para ele? Eu falei: não. No momento que ela chegar, tenta conversar com ela sem ele ver. Porque se ele ver, ele vai achar que você está cantando a mulher dele e dando de cima da mulher dele. Porque é assim que funciona. É assim que eles pensam. Então, tente conversar com ela, junto com a tua esposa, de uma maneira que ele não veja a conversa. E aí o dirigente, né, o pastor local, foi lá, num culto que ele chegou, né, e estava lá, todo pomposo, né?
E aí chamou ela e disse assim, o que está acontecendo que teu marido chega primeiro e depois é você que chega com as crianças? Está tudo bem? Ela disse, está nada. E já desagou em choro. Já desabou, desmontou em choro. Né? E as crianças começaram a chorar junto. E ele disse, o que está acontecendo? Ela disse, eu tenho vivido uma tortura muito grande. Porque eu faço a comida e coloco em cima da mesa. Coloco o feijão, o arroz, muitas das vezes a panela com frango, ali a frigideira com a carne, né? a bacia, né? O tapoeira ali com salada. E o dia que ele está com a pá virada, que ele está revoltado, ele passa a mão em cima de tudo assim, ó, e vai arrastando e jogando tudo por terra. Em casa já não tem mais copo de vidro, em casa já não tem mais prato de vidro, os pratos que tem é de plástico, os copos que tem é copo simplesmente de plástico, não tem nada de vidro, porque quando ele enlouquece, ele puxa a toalha, quebra tudo, joga comida no chão e fica assistindo, dizendo que se eu não catar e limpar a casa rápido, ele vai me quebrar de pancada, pastor. Ele vai arrebentar comigo. E eu na realidade, já experimentei disso, ele já bateu muito em mim. E aí ela começou a contar. Lembra quando eu fiquei sem frequentar a igreja por mais de meses? Ele tinha me batido, eu estava todo roxo. Como que eu vou vir no culto? E começou a relatar. Um homem que estava vestido dentro de um paletó, um verdadeiro demônio. Vestido dentro de uma capa, de uma gravata, sabe? De um sapatinho social, daquele sapato de corintiano, né? Preto e branco. Sapato de flamenguista, vermelho e preto, né? Todo engomadinho, mas ali tinha um pandemônio. Torturando a mulher, torturando as crianças. Sabe? E aí eu chamei ele e disse, você está afastado da comunhão. Você não é de Deus, você é um homem oprimido pelo diabo. Você não pode estar em cima do altar da igreja. Enquanto você não fizer uma aliança com o Eterno, você não vai subir mais no altar da igreja. Você é um homem maligno. Falei para ele como eu estou falando, olhando para vocês. E ele todo encolhido. Falei, você é um homem maligno. Chamei ela e disse, minha irmã, busque a Deus, venha caminhar com a gente. Se a irmã precisa de ajuda, venha caminhar. Qualquer coisa, vai no postinho de saúde, lá próximo do teu bairro. Procura fazer um tratamento, né? Com um psicólogo, com alguém, com algum médico. Bota as tuas crianças para, sabe, fazer um tratamento, umas terapias. Porque Deus deixou a medicina também para auxiliar o ser humano. Então, procure, faça alguma coisa. Reaja. Ele disse, pastor, como que eu vou reagir? Eu estou aqui nessa cidade, ele fez nós mudar para cá, para essa cidade, me tirou de perto de todos os parentes. Nós morávamos, eu lembro claramente, ela disse, nós morávamos em Florestópolis, que é uma cidade próxima de Londrina. Nós morávamos em Florestópolis. Ele nos tirou de lá e veio para cá. Eu, ele e as crianças, moramos no bairro dos 5 Conjunto e agora eu vivo essa tortura e essa loucura. Lá ele não fazia muito disso, porque tinha meus irmãos, meu pai, sabe, os meus tios, mas aqui não tem ninguém, então eu vivo essa tortura e essa loucura. Mas o que é isso, pastor? A mulher com a autoestima dela destruída, moída, arrebentada. Você olhava no rosto da mulher, você não conseguia ver brilho, ver luz, ver nada. E ó, escuta o que eu vou te falar. Tem muito disso dentro das igrejas hoje em dia, viu? Tem muitos que você nem imagina. Você nem imagina. Muitas das vezes você vê, a pessoa chega na igreja e do começo ao fim está ali chorando, né? Você olha, mas por que essa mulher chora tanto no culto? A pessoa está cantando louvor, ela está chorando. Está pregando evangelho, a pessoa está chorando. Sabe? As crianças estão correndo dentro da igreja, ela está chorando. O que está acontecendo? Na realidade, está chorando porque a pessoa ali dentro é o único lugar que ela pode se desaguar diante da autoestima destruída, em que ela não vai apanhar e não vai ser torturada. Essa questão de narcisismo é uma coisa muito maligna, muito diabólico, que só quem já viveu isso, como muitos estão escrevendo aqui na linha do tempo, sabe como isso é desgastante, como isso é doído, como isso leva a pessoa realmente ao abismo. Olha o que o Leandro está dizendo. Meu pai é um narcisista. Nada que minha mãe fazia para ele estava bem. Admirava a vizinha da frente da minha mãe. Desse jeito. Admirava, é desse jeito. Ele está ali, né, do lado dela, mas ele está curiando outras mulheres. Está por ali, pagando uma de gatão, né? Pagando uma de bonitão.
Essa é a grande realidade, quando na realidade não passa de um homem oprimido, de um homem diabólico e demoníaco. Eliane escreveu aqui. Leia isso daí, para você ver a audácia desse homem. Olha a audácia desse homem. Veja se não é um pedacinho do diabo na face da terra. Olha isso. Veja se não é um pedacinho da escuridão na face da terra. E assim tem muitos, 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 muitos. E sempre trabalhando para isolar a mulher dele. Quanto mais isolado do convívio social ela estiver, para ele melhor. Quanto mais o cárcere for privado dentro de casa, melhor para ele. Essa é a triste realidade. Fala, minha esposa. Deixa eu ver aqui, cadê a Edilene? Edilene, isso é muito importante colocar na linha do tempo. Edilene José. Obrigado, minha esposa. Deixa eu ver aqui. Edilene, aqui, ó. Deus te abençoe, Edilene. E eu não sei quanto tempo faz, mas receba as nossas condolências de todos que estão aqui nessa live, né? Foi assim que meu cunhado tirou a vida da minha irmã. Olha aí, ó. Você tá vendo? Quem é ele? Um narcisista. Ou, eu vou mais além, aquele que tem dois degraus acima do narcisismo, que é o psicopata, a psicopatia. E eu já vou falar para você a diferença do narcisista para o psicopata. Mas vamos continuar aqui, deixa eu te falar mais 2 detalhes. Gente, dá o like aí, deixa o seu like e vamos para cima. Dá o like, passa para frente essa live. Vamos ajudar pessoas que estão sofrendo. Vamos ajudar. O evangelho veio à terra, Jesus veio à terra para trazer o auxílio ao ser humano. Quando você passa uma live como essa para frente, você automaticamente está auxiliando e ajudando pessoas. Olha o que a Clenilda está dizendo. Eu já fui, né, uma narcisista. Baruch Hashem que você conseguiu se libertar desse transtorno de personalidade. Louvado seja o nome do que vive e reina para sempre. Deixa eu ler para você, passar para você o 6º. Qual é o 6º comportamento que todo narcisista ele tem para com a esposa dele? O que seria, pastor? Todo narcisista ele é manipulador. É isso mesmo. Todo narcisista é manipulador. Como que acontece essa manipulação? Escute só o que eu vou te falar. Todo narcisista ele é manipulador. E uma das táticas da manipulação é você se vitimizar. É você conseguir se contrair em si o máximo possível. Contrair os ombros, contrair, sabe, o jeito de ser, contrair o máximo. E ali no meio desse contrair, soltar algumas palavras baixinhas de vitimismo. Algumas palavras, vai encolhendo e solta algumas palavras baixinhas de vitimismo. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei, minha vida. Parece que eu nasci para sofrer. Parece que ninguém me ama. Ninguém quer, sabe, o meu bem. Eu não sei por que disso. Desde pequenininho eu sofro. Começa com esse converseiro. E vai indo. Pagando uma de vítima. Pagando uma de coitado. E vai indo, e vai indo. Mas qual a intenção dele? Ele quer arrancar alguma coisa de você. Ele quer levar algum pedaço de você. Algum pedaço de você ele quer levar. Quer seja na vida financeira, quer seja na vida espiritual, quer seja, sabe, nos sentimentos, na espiritualidade, alguma coisa ele quer levar. Ele é um manipulador. Ele tem uma persuasão, tem uma conversa, mas tem uma lábia, uma conversa. Ele consegue chorar olhando nos teus olhos. Ele olha dentro dos teus olhos e você vê a lágrima correr no olho dele. E é tudo manipulação. Ele chega a soluçar chorando. Soluçar de você olhar e dizer, calma, calma que eu vou pegar uma água com açúcar para você. E ele chega a soluçar e se bater de tanto que ele chora. Mas na realidade é o choro, né, do crocodilo. É a risada da hiena, sabe? A hiena mostra os dentes quando ela vê uma carniça. Assim é ele.
Quanto mais ele vê que a pessoa pode ser uma vítima dele, aí que ele faz o papel. E vai, sabe, por exemplo, se ele está namorando, né? Ele está namorando e ele quer dar uma mordida na vida financeira dela, né? O que ele faz? E aí, amor, como que você tá? Um exemplo. E aí, amor, como que você tá? Aí a pessoa do outro lado diz, eu tô bem, tá? Nossa, amor, eu tô com a saudade de ti. Você não imagina. Quer que eu te fale a verdade? Eu não aguento de saudade de ti. E aí começa a correr as lágrimas. Eu não aguento de saudade de ti. E ela, calma, amor, o que está acontecendo? Não sei. Eu sonho contigo, a minha vida. Olha, eu te juro que se agora eu tivesse um dinheiro, eu ia abastecer o meu carro e eu ia bater na tua porta para te ver. Mas Deus é justo e Ele vai preparar esse dinheiro para mim, eu vou trabalhar e eu vou conseguir aí te ver. Aí ela, do outro lado, vendo tudo isso, ela diz, calma, passa o número do Pix. Passa o número do Pix aí que eu vou te mandar. Não, pelo amor de Deus, não precisa fazer isso. Eu não quero te incomodar, eu não quero trazer prejuízo para ti. Eu estou só falando do meu sentimento. Eu não quero nada. Pelo amor de Deus, não faz isso. Ela diz, não, vou te... Pelo amor de Deus, não faz isso. Assim você está me deixando constrangido. Você está me deixando, sabe, totalmente sem jeito. Não me passa o número do Pix. Rápido, passa aí. Se você não me passar, eu não vou mais falar contigo. Ela, do outro lado, já totalmente emaranhada na teia de aranha dele. Aí ele diz, bom, já que você não vai falar mais comigo, aí você vai acabar com a minha vida. Então o número do Pix é esse, tal. Dali 30 segundos, plim, caiu na conta dele. Aí ele já sai armado. Já conseguiu a grana para abastecer o carro dele, para abastecer a moto. Aí lá vai ele ao encontro dela. Chega lá, né, com aquela cara. Por que você está tão triste, abatida assim? Estou desde cedo sem comer nada. Não comi nada. Mas por que você não está conseguindo comer nada? Na realidade, falaram aí, né? Eu estou esperando um telefonema aí de uma porta de trabalho. Tem alguém aí que vai ligar para mim fazer um bico. Mas, infelizmente, eu não tenho o que comer em casa. Ele disse, nossa, meu Deus, por que você não me avisou? Né? Olha que cena, por que você não me avisou? Então nós vamos sair para comer alguma coisa. Ah, eu não quero te trazer transtorno, não. Mas ela pula na garupa dele e vai. E ele, ó, chega lá, come do bom e do melhor. Entende? Quando ele está bem fortalecido, que ele comeu do bom e do melhor, deixa ela em casa e vai procurar outra vítima para ele pegar. Porque ele não se sacia com uma vítima só. Ele precisa de um grupo, ele precisa de um catálogo grande de vítimas. Que aí, por dia, ele faz 3, 4 corre como esse, e assim ele vai mantendo a sua vagabundagem. Assim ele vai mantendo a sua vida, sabe, de homem sugador de mulheres inocentes. Essa é a grande realidade. Esse é o grande detalhe. E assim vai vivendo, pagando uma de vítima, de coitadinho. Posso te ligar por imagem? Nem que seja para mim te ver. Deixa eu te ver por imagem. Vou te ligar. Aí liga. Aí, sabe, limpando o olho, né? Quando na realidade aquilo ali é tudo manipulação. Espírito do diabo na vida dele. Obra das trevas. Espírito da negritude trabalhando através dele. Com todo esse teatro, com toda essa encenação. Sétimo para nós concluirmos, e aí você vai fazer o balanço para ver se quem você conhece aí, se alguém se enquadra como um narcisista ou não. Vamos lá para o sétimo. Vou colocar na tela já. Qual que é o sétimo, pastor? Todo narcisista, ele é mentiroso. Mentiroso. Todo narcisista é mentiroso. Você quer conhecer uma pessoa mentirosa? É um narcisista. E umas mentiras que ele conta, que a pessoa conta, né? Gente, está faltando pouco aí, como a nossa irmã Marlene escreveu. Deixa o like aí, gente, vamos lá. Está faltando pouco para nós alcançarmos o objetivo, que é alcançar mais vidas. Vamos lá. Vamos trazer 1000 pessoas para essa live aqui, ó. Falta pouco. Deixa eu te falar. Mentiroso. Pensa numa pessoa mentirosa. Mente com força. Mente, sabe, que você olha, você diz, eu não acredito. Ele está contando mentira. Mentira em cima de mentira. Como que acontecem essas mentiras, pastor? Como que acontecem essas mentiras? É o que eu acabei de falar para você. Ele
ele chega, né, se é dentro de casa, ele chega dentro de casa e começa a falar, na hora você percebe que é mentira. Na hora. E aí, para dar uma disfarçada das mentiras que eles estão contando, ele começa a usar uma tática de afirmação, que isso funciona muito quando a pessoa está mentindo. A tática de afirmação. O que é a tática de afirmação? Eu sou mentiroso, no exemplo, e a minha esposa percebe que eu estou mentindo, então eu vou usar a tática de afirmação para deixar ela em dúvida diante da certeza que ela tinha. De que maneira? Ela chega e diz assim: você estava conversando no telefone com outra mulher? Não, eu não. Estava sim. Bom, então tá. Já que você falou que eu estava, então eu estava. Já que você disse que eu estava conversando, então estava. Fazer o quê? Então estava conversando. Não só com essa que você falou, mas conversando com fulano, Beltrano, Ciclano. Estava falando com ela. Estava conversando sim. Acredita em mim. Pronto. Já lançou o dardo inflamado da dúvida. Aí ela já fica na segunda. Bom, ele afirmou, né, que estava mesmo. Será que ele não afirmou já porque está com raiva do que eu estou falando? E aí já fica com dúvida. Será que ele estava mesmo? Acho que não, hein? Eu estou acusando uma pessoa que realmente é verdadeiro comigo. E aí pronto, já vira um baralho na cabeça dela. Por quê? Usando a tática da afirmação. Os mentirosos usam muito isso. A tática da afirmação. Quando você é um mentiroso, né, uma pessoa mentirosa, e você usa a tática da afirmação, quem está do outro lado, que tem certeza, passa a ter dúvida. Passa a ter dúvida. A pessoa chega e diz assim: escuta, eu vi você em tal lugar. Eu? Não, eu não. Bem sério, eu não. Eu vi sim, eu vi você lá. Eu estou falando que eu não estava lá. Mas eu vi. Bom, então tá bom. Então se você está falando que viu, então pronto. Pronto. Não vou ficar discutindo contigo. Não vou bater boca contigo. Eu percebo que você sempre gosta de me acusar, então não vou bater boca contigo. Então estava lá mesmo. Era eu que estava lá. Você não viu que eu estava lá? Tal hora. E começa. Junto comigo estava fulano, Beltrano, Ciclano, e aquele converseiro para... Você está entendendo? Essa é a tática. Para confundir, como diz o Leandro. A tática de afirmação vem para confundir. E isso que eu estou te falando, é a tática do mentiroso. Não só no relacionamento, em qualquer ambiente. O mentiroso trabalha com a tática da afirmação. Ele mente 2 vezes para que você venha estar em dúvida. Ele mente quando ele fala contigo, e aí quando você rebate a mentira com a verdade, ele afirma o que você está falando para deixar você em dúvida. E o manipulador, o narcisista que falta empatia, que quer ser referencial, que não tem afeto, que é uma pessoa que destrói a autoestima, ele é desse jeito. Você nunca viveu isso? Fala a verdade, você que está aqui, você nunca viveu isso? De você saber que você está com a verdade. Você fala com a pessoa e ela fica todo revoltado dizendo que já que você está falando, então eu fiz. Já que você está dizendo, então eu fiz mesmo, então tá. Não vou brigar contigo, não vou discutir. Tudo que eu falo para ti, você já não acredita mesmo. Tudo isso é tática. A tática da afirmação para deixar você confusa. Quem trabalha com confusão é Deus. Quem trabalha com a dúvida é o Espírito Santo? Não, é o diabo. Por isso que todo mentiroso, João 8,44 diz que é filho do diabo. Você já viveu isso? Olha aí as mulheres escrevendo. Muita gente. Eu gostaria de saber. Você já viveu isso? De você afirmar com certeza. Você tem certeza do que aconteceu. Não é viagem da cabeça. Você tem certeza. E aí a pessoa, quando ela vê que não dá para provar o contrário, ela usa essa tática de afirmação. Começa a afirmar em cima do que você falou. Afirmar, né? Dizendo realmente aquilo que você falou para deixar a dúvida. E isso acontece muito. E todo narcisista faz isso. Todos. Todos os narcisistas. Qual a diferença de narcisista para psicopata? Deixa eu te explicar. O narcisista, ele é uma pessoa
que ele se sente acima da média, que ele se acha melhor do que os outros, que ele é uma pessoa arrogante, orgulhosa, embora muitos parecem que é humilde, gente boa, mas não tem nada de gente boa, é arrogante. É uma pessoa que gosta de se aproveitar da simplicidade dos demais, principalmente no sentido que nós estamos falando aqui de mulheres. Então, esse é o narcisista. Ele trabalha em cima disso para ele receber adoração, para ele receber louvores, para ele ser o centro das atenções. Ele se incomoda quando alguém é reconhecido próximo dele. Ele fica furioso, porque ele quer reconhecimento só para ele. Porém, o psicopata é diferente. O psicopata, ele é tudo isso que eu citei, que o narcisista tem, só que com requinte de crueldade, sabe? Com requinte de perversidade. Você entende? Requinte de crueldade, requinte de perversidade. Por exemplo, esse obreiro que eu citei para vocês de Londrina, ele não é apenas, ex-obreiro, né? Ele não é apenas um narcisista. Ele tem uma psicopatia. Por quê? Porque ele consegue ser vários personagens durante o dia. Sabe? Ele consegue ser um personagem que anda de Bíblia na mão e dá gritos de glória a Deus e aleluia. Quando ele sai dali, da igreja, ele consegue ser um personagem mal educado no trânsito. Quando ele chega em casa, ele consegue ser um personagem que tortura psicologicamente a esposa e deixa os filhos acuados dentro de casa. Lá no trabalho, ele consegue ser outro personagem. Então, essa psicopatia com requinte de crueldade difere ele daquele que é apenas narcisista. O narcisista, ele tem esses comportamentos que eu citei aqui, tá? Que eu citei, mas o requinte de crueldade não é usado por ele. Ele não é cruel. Ele não é, sabe, maligno. Ele não é perverso. Ele é um narcisista. Ele é mau. Ele tortura, ele faz a pessoa sofrer. Mas ele não tem esse requinte a mais que o psicopata tem. O psicopata é aquele que você está chorando e ele está rindo de você, sabe? Um exemplo que eu vou te citar é aquele camarada, por exemplo, ó, eu tenho até aqui na mesa, aqui, né? Tem aqui essa tesoura. Ele está segurando essa tesoura na mão, um exemplo, está te ameaçando e você está ali chorando desesperadamente, dizendo, pelo amor de Deus, não faça nenhum mal para mim. E ele está dando aquelas gargalhadas compridas e segurando e dizendo, não vai ter jeito não, eu vou acabar contigo. E falando aquelas palavras mais terríveis, mais tenebrosas, sabe? Para a pessoa e ele vai conseguindo matar a pessoa só com a perversidade. E esse é o psicopata. Esse é o psicopata, diferente do narcisista. O narcisista, ele tem esses comportamentos aqui, pelo menos 5 desses, mas não chega a ter os 7. O psicopata, ele tem esses 7 e um pouco mais. Deu para você entender? Se você conseguiu identificar e compreender, né, e encontrar alguém dentro dessa mensagem, escreva aí, pastor, eu entendi. Né? Eu entendi, consegui compreender. Né? O psicopata, ele tem uma grande tendência de se transformar em um serial killer, em se transformar em um homem tenebroso, que a mídia venha noticiar da tragédia que ele causou, semelhante ao caso desse cidadão, né, que foi preso aí agora na Bahia por tirar a vida da cantora. Aquilo ali, ele não é só um narcisista, ele é um psicopata. Você percebe nos vídeos que ele gravava lá no podcast que ele fazia, que ele é um cara arrogante, ele é um cara prepotente, embora quem sustentava ele era a mulher. Ele mordia as finanças dela. Ele vivia, sabe, como um vampiro em cima das finanças dela. Mas, ao mesmo tempo, era todo arrogante, todo prepotente, se sentindo o último biscoito do pacote, todo arrogante. Porém, comia do dinheiro da mulher. Se vestia porque a mulher comprava roupa para ele. Calçava porque a mulher dava calçado. E ele não produzia nada. Um inútil.
um peso contrário na face da terra, mas cheio de arrogância e de prepotência. Deixa eu te mostrar uma imagem. Bom, você está vendo aí, né, os mestres, né, juntamente com o pastor Eliseu, organizando ali o furo do poço que está sendo feito em um terreno que nós compramos na região de Gondola, na província de Manica, no país de Moçambique. Então, devido à chuva, eles estão ali preparando para proteger aquilo que já foi trabalhado, aquilo que já foi feito, né, da perfuração. E essas imagens são imagens das últimas 48 horas, digamos assim, imagens de ontem e também de hoje, que eu estou te apresentando. Você pode ver ali o trabalho sendo feito. Inclusive, eu vou colocar aqui a parte do pastor Eliseu falando também. Dá uma olhada. Derrubado. Nós estamos aqui, Deus é fiel. Você vê que eles estão ali preparando, né, protegendo a parte do furo do poço, né? Que já chegou aí, ontem estava na casa dos 2 metros, né? E hoje já se aproxima aí da casa dos mais de 4 metros de profundidade, né? Então, eu peço a você que está aqui abaixo, nós temos o número do CNPJ do Ministério e o número do WhatsApp para você estar nos ajudando nesse grande desafio que é de darmos água para esse povo. Eu vou te mostrar a situação da água que o povo dessa região, né, eles estão consumindo. Eu já vou te apresentar e te mostrar para você ver a situação da água que o povo dessa região consome. Inclusive, o pastor tomou dessa água ontem, antes de ontem, e passou mal. Passou mal porque é uma água muito suja, muito imprópria para o consumo, né? Então, assim, eu peço a você que está aqui conosco que nos ajude nesse desafio, porque, assim, todos nós sabemos que a água, ela é vida, que a água, ela é a bênção de Deus na vida de um ser humano. E quando falta água, praticamente está faltando tudo. Ó, só para você ter uma ideia, eu vou te mostrar a imagem, tá? Ver se eu consigo aqui te mostrar uma imagem da situação que é a água nessa região, né? Foi encontrado, né, aproximadamente já 3 lençóis de água, mas tudo numa profundidade baixa, né? Por exemplo, o primeiro lençol que foi encontrado foi ali na casa de 2 metros. O segundo lençol foi na casa dos quase 3 metros de profundidade. E o agora com aproximadamente 4,5 metros. Eu quero que você dê uma olhada na cor da água que o povo consome. O pastor Eliseu tomou dessa água na sexta-feira, né, e passou muito mal, ao ponto que não teve nem condições de continuar fazendo ali as gravações, acompanhando o trabalho, porque passou muito mal. Diarreia, dores de cabeça, calafrios, febre alta, porque a água que a comunidade toma e consome é essa água aí que você está vendo, dessa cor, essa coloração que na realidade parece, vamos dizer, para você entender, da cor de um café com leite, né, ou algo semelhante. Então, assim, é uma água muito suja e nós estamos perfurando este poço para oferecer para essa sociedade um pouco de dignidade, que é a água, né, que é uma condição. Tem mulheres aí que andam aproximadamente quase 5 quilômetros para conseguir encher um galão de 20 litros com essa água dessa cor, sabe? E nós estamos perfurando esse poço. Eu acredito que vai chegar aí na casa dos 15 ou mais metros de profundidade, e aí sim nós vamos encontrar um lençol de águas boas, de águas cristalinas, para ajudar toda essa comunidade, né? Ainda no dia de hoje, né? No dia de hoje, melhor, no dia de ontem, o pastor esteve comprando os tijolos. Dá uma olhada para você ver. Esteve comprando os tijolos para já entijolarmos o poço, né? E automaticamente não ter esse perigo de cair o barranco para dentro e voltar à estaca zero, né? Então, o poço será entijolado e eu tenho certeza que será uma maravilha da parte do nosso Deus. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu quero te mostrar. Olha os trabalhadores fazendo a perfuração. Dá uma olhada. Sofrido, né? Muito trabalhoso,
né? Você percebe assim que é uma mistura de uma argila com uma terra barrenta, né? E eles estão ali perfurando, né? Vai longe ainda, isso aí são os primeiros 4 metros, e vai muito longe ainda essa perfuração. Tem muito ainda o que ser feito. Eu peço a você, nos ajude. Qualquer valor que você enviar será muito bem-vindo e nós vamos usar para essa comunidade em Gondola, né, que toda a comunidade consome a água, conforme eu mostrei para vocês, daquele jeito, né? A água que essa daqui, ó, que eles consomem. Não tem cabimento, né? Uma pessoa dar uma água dessa para um filho beber. Não faz sentido uma mãe de família preparar o alimento com uma água desse jeito, né? Então, assim, nós contamos com a sua contribuição, com o seu estender as mãos. Eu repito, aqui abaixo temos o CNPJ do Ministério, temos o número do WhatsApp, ambos são Pix, para você estar nos ajudando. Tá? Nós estamos perfurando o segundo poço, né? O segundo poço das 4 regiões que nós cuidamos. O primeiro poço que nós perfuramos foi na região da Zona Norte, perfuramos no mês de setembro, foi o mês que nós entregamos para a comunidade águas limpas para o povo consumir, né? Foi aqui, ó, no mês de setembro. Você vê, olha a cor da água saindo do cano, né? Olha dentro da bacia. E as mães dançando, feliz, contente, porque a água chegou. Você vê a cor da água, dá uma olhada. A verdadeira água saudável, ela não tem cor, ela não tem cheiro e ela não tem gosto, né? A água que tem cheiro, a água que tem cor e a água que tem gosto, então essa água não é cristalina, não é limpa. Algum problema está acontecendo, alguma poluição, alguma interferência, porque a água ela não tem cor, ela não tem cheiro e não tem gosto. Essas 3 coisas é a característica de uma água, né? Qualquer alteração nesses 3 detalhes que eu falei, a água ela é imprópria para o consumo, principalmente de crianças e vamos dizer, de todos, né? Então, é isso que nós oferecemos para a comunidade na zona norte de Inhamatanda, Moçambique, e agora estamos perfurando o poço na região de Gondola, na província de Manica. E nós contamos com a colaboração e com a ajuda de todos vocês. Dá uma olhada, o material chegando para ser usado no poço que está sendo perfurado. Igreja extraordinário, pastor Claudinei. Olha aí, os tijolos, né? Chegando. Vamos continuar trabalhando. Daqui a pouco estaremos recebendo aqui caminhão de areia, né? Para poder começar a fazer sentagem lá dentro do poço. Deus abençoe. Então tá aí, né? Os tijolos chegando, né? O furo do poço já está um pouco mais da casa dos 4 metros. Esperamos que vai mais ou menos aí de 15 metros ou mais para a gente encontrar um bom lençol de águas, né? Não basta ser apenas uma água clara, tem que ser uma água sem gosto, sem cheiro, sabe? Sem gosto, sem cheiro e sem cor, né? Tem que ser assim. Então o trabalho está sendo feito e você sabe que para tudo tem uma despesa. O pastor está saindo da região de Moçambique, em Inhamatanda, que fica na província de Sofala, e indo à província de Manica, na região de Gondola. Então, é 2h30 de viagem na rodovia, né? E tudo isso tem despesa, tem combustível, tem alimentação, tem tudo. Então, você sabe que nessa vida é dinheiro para tudo. Então, nós pedimos a você, encarecidamente, nos ajuda. Nós estamos fazendo um trabalho de auxílio, de ajuda. Eu acredito que você que está nos ajudando, em outras palavras, você não está negando água para o teu próximo. Você lembra quando nós éramos crianças, que os nossos patrícios, nossos pais, avós e todos aqueles que eram os nossos tutores nos orientavam que nós não devemos negar água para ninguém? Água e comida não se nega para ninguém. Eu sei que você foi criado assim, porque nós somos a geração, né, fazemos parte da geração que nossos pais nos ensinaram isso, a não negar água e comida para ninguém, inclusive para um animalzinho, um bichinho que está solto aí, quem sabe na rua, um cachorro. Coloca ali um pratinho de água para ele,
né, um pratinho de ração, de comida. Isso nós aprendemos. Agora imagine para o ser humano, né? Então, nós contamos com a sua ajuda, com a sua contribuição. Essas imagens são imagens de hoje. Nós estamos aqui mais uma vez. A água já está saindo aqui, mas ainda vão precisar perfurar mais. Pastor, agora ele está armado, né? Agora ele está prevenido, está ali com 1,5 litro de água nas mãos, dá para ver que ele comprou essa água, para não precisar tomar dessa água imunda, dessa água terrível que já está aparecendo, né? Esse aí é o terceiro lençol que aparece, você vai ver a cor da água lá dentro do poço agora, mas isso aí vai ser tirado tudo, porque nós queremos água com 92% de pureza no mínimo. 92% no mínimo. Dá uma olhada. Essa água é um pouco ainda suja, mas ainda estão a perfurar mais para baixo, para pegar aquela água mais limpa. Então os tijolos... Se você for dar uma olhada e observar bem, né, você está vendo aqui a cor dessa água, voltei aqui, eu acredito que está dando para você ver, né? Se você observar bem a cor dessa água, você olha que ali tem um balde. Do lado do balde você já vê que há vamos dizer assim, uma névoa mais clara, né? Que é já o terceiro lençol que é encontrado. Eu acredito que vai aí de 6 a 10 lençóis até encontrarmos uma água boa. Mas se você olhar para essa água daí, que está parado aqui a imagem, e olhar para essa aqui, olha bem para essa daí, e olha essa daqui. Você vê que já é diferente a cor da água. Essa daqui é a cor que o povo da comunidade bebe, né, consome. E você vê a cor que está aqui, é um café com leite, né, uma cor muito estranha. Essa daqui já é, né, o terceiro lençol sendo encontrado ali na casa dos 4 metros. Você já vê que ela já está com menos barro. Está suja, está escuro? Está, mas com menos barro. Então, até chegar no lençol de águas cristalinas. Nós contamos com a sua ajuda. É um valor, né, significante para o tamanho do desafio. Precisamos aí fazer o entijolamento, depois temos que comprar como se fosse aquela manivela, né, para bombar a água e trazer até acima e abastecer as famílias. Então nós contamos com a sua ajuda. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso de número 27, diz assim, claramente: a verdadeira religião de Deus é essa, que nós venhamos a acolher, a ajudar as viúvas e os órfãos em suas dificuldades e nos abstermos da corrupção desse mundo. O que é a corrupção do mundo? A ganância, a avareza, o materialismo. E ajudar as viúvas e os órfãos é o que nós estamos fazendo. Tentando fazer pelo menos o mínimo, que é oferecer uma água limpa, oferecer um alimento saudável, um arroz, um feijão, uma carne de frango, e não permitirmos com que essas pessoas continuem vivendo debaixo de um sofrimento. Dá uma olhada nessa imagem. Fazendo chimas, né, para os mestres. Bom, o pastor Eliseu está dando um ali de cozinheiro, né? Preparando o shima. Isso aí é uma massa de farinha de milho que eles vão mexendo, né? Como você está vendo ali. E depois eles comem com qualquer outro tipo de acompanhamento, né? Semelhante ao cuscuz, né? O cuscuz você pode comer ele com qualquer coisa. Qualquer coisa serve de acompanhamento para o cuscuz. Assim também é o shima. Qualquer coisa serve de acompanhamento, né? E ele está ali preparando para os mestres que estão perfurando o poço se alimentar, o pessoal que está trazendo os tijolos e algo semelhante. E você está vendo ali, né? Então, nós contamos com a sua ajuda, com a sua contribuição. E eu não sei o que eles prepararam ali, está parecendo feijão, né? E eu acho que é feijão, sim. Então, o almoço foi feijão e shima. Né? E muitas das vezes a gente reclama, né? Muitas das vezes nós reclamamos porque está repetindo demais frango 2, 3 vezes por semana, ovo no almoço, ovo na janta, isso e aquilo. O almoço dos mestres que estão trabalhando ali é shima e um pouquinho de feijão. Mas nós vamos entrar com um trabalho forte, como já estamos fazendo nessa região, e essa comunidade vai ter aí um pouco de dignidade para comer, para beber, e para automaticamente
ter uma qualidade um pouco melhor de vida na presença do nosso Deus, tá bom? Você que vai nos ajudar, escreva aqui na linha do tempo, escreva, pastor, eu vou ajudar, e Deus com certeza estará te honrando, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, não deixe, gente, em nome de Jesus, pelo amor a essas crianças, pelo amor a esse povo que tanto precisa da nossa ajuda e do nosso auxílio, não nos desampare, não nos deixe sozinho. Nos ajude a levar vida para esse povo. Eu sei que Deus vai recompensar cada um de vocês que assim o fizer, tá bom? O número do CNPJ está aí, que é o Pix, o número da conta, e nós contamos com a sua ajuda. Só o trabalho dos mestres para perfurar esse poço é um valor alto, né? Que, por sinal, a gente já pagamos com aquele valor que sobrou do dinheiro do carro, mas tem muito que ser feito ainda e nós contamos com a ajuda de todos vocês, tá bom? Que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever em nossos canais. O canal Mulher Extraordinária, que é o canal da minha esposa, o canal Cortes MME, que é o nosso canal secundário, o canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, que é o nosso canal de culinária, todos os sábados com novas receitas. Também o canal Pastor Antônio César, o nosso canal Milagres Extraordinários Europa e esse canal aqui, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira. Nós contamos com a sua participação, com a sua interação conosco. Se inscreva aí e compartilha também com outros contatos aí esse trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo em conjunto, tá bom? Obrigado às moderadoras, obrigado aos membros do canal, obrigado aos inscritos, obrigado a todos vocês e vamos pra cima em nome de Jesus. 1, 2, na 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 na. Uou, uou, na 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 na. Uou, uou. Novo sol no horizonte vem brilhando em Amatanda e a esperança virou realidade. Tem casa sendo construída, água renovando a vida e a alegria pra todas as idades. Isso é milagres extraordinários, o amor de Cristo sendo pregado. Isso é milagre